Olá, meus amigos saboeiros e saboeiras, sejam muito bem-vindos ao canal Papo de Saboaria. Para quem não me conhece, eu me chamo Silvana, sou saboeira há 5 anos e com a minha experiência com a produção de bases glicerinadas caseiras do tipo cristal e vegetal, eu criei este vídeo, onde digo informações extremamente importantes para o saboeiro ou saboeira que deseja produzir sua própria base glicerinada. Espero que gostem. Então, eu gosto de produzir bases glicerinadas caseiras do tipo cristal. Na esquerda eu mostro a foto de um sabonete feito por mim, por base cristal caseira, e à direita eu mostro o sabonete que eu fiz com base glicerinada vegetal caseira. Então, as bases glicerinadas, elas são sabões e são produzidas pelo método Hot Process. Mas o que é o método Hot Process? É a saponificação a quente. Ou seja, eu tenho óleos e gorduras que reagem com álcali, que no caso do sabão sólido é a soda cáustica. Então, na presença de uma fonte de calor, que atua como catalisador, acelerando a reação, eu gero o sabão e a glicerina como subproduto. Então, quais as vantagens? Eu vou começar o vídeo falando sobre as vantagens de produzir bases glicerinadas caseiras. A primeira e mais importante, pessoalmente falando, é que a gente conhece toda a composição química da base. Por exemplo, hoje em dia, com o avanço das redes sociais, com o avanço da divulgação das informações, muitas pessoas desejam saber quais tipos de substâncias químicas compõem os seus cosméticos. Se tem petrolatos, se tem substâncias químicas sintéticas, se tem substâncias de origem animal, se foram testados em animais ou não. E quando a gente usa a base industrializada, a gente não conhece a fundo todas as substâncias químicas que compõem aquela base. O contrário quando é a produção caseira. Todas as substâncias químicas são conhecidas e conhecemos as suas funções em relação à base glicerinada. Capacidade de formar espuma, dureza, entre outros aspectos. Transparência também. Então, eu estava pesquisando uma marca de uma base glicerinada e eu vi que a 100% vegetal continha naquela marca propileno glicol. Então, o que é o propileno glicol? Ele vem de várias reações químicas oriundas do propileno, que é um hidrocarboneto que vem do petróleo. Então, assim, às vezes a gente ter uma base glicerinada comprada, tem lá a garantia de que é 100% vegetal, mas não significa que ela seja ausente de substâncias químicas sintéticas. Então, vamos lá, continuando. Uma outra vantagem é que pode sair mais barato do que comprar a base pronta, mas isso depende. Depende de onde você mora, da sua cidade, do seu estado e da sua distância em relação ao seu fornecedor. Por exemplo, eu que sou do Rio de Janeiro, capital, eu fiz um cálculo aqui, incluindo o frete. Então, o quilo da minha base cristal sai em torno de R$ 20 e alguns centavos, arredondei para R$ 21. Enquanto a base vegetal, também com frete incluso, por quilo sai em torno de R$ 17 e alguns centavos, eu arredondei para 18. Mas, por exemplo, se uma pessoa que mora em Manaus, de repente, e compra de um fornecedor em São Paulo, pode ser que o frete seja muito mais caro. Então, cada saboeiro teria que fazer o estudo do custo para o seu caso. Agora a polêmica do Lauril. Eu sei que existe uma polêmica em relação ao Lauril, mas eu não vou entrar nessa questão agora. E eu queria deixar claro que eu sou uma saboeira que eu respeito qualquer saboeiro que utilize Lauril ou não em sua formulação, ok? Mas vamos lá, para quem não quer
usar o Lauril? A base glicerinada caseira ela é ótima, porque ela já foi formulada com óleos, gorduras e até surfactantes que promovem uma capacidade muito boa para o sabonete espumar. Nas minhas redes sociais eu faço teste de espuma com as bases cristal e vegetal que eu produzo de forma caseira. Caso queiram dar uma olhada, lá eu mostro nos vídeos que elas espumam muito bem, ok? Só que se essa questão de espumar depende também, porque tem saboneiros que nas bases glicerinadas incluem óleos e manteigas vegetais. Tipo, eu não incluo. Se eu uso óleo ou manteiga vegetal, eu uso através do método cold process ou hot process, mas em base glicerinada eu uso extratos glicerinados. E isso não afeta a capacidade de espumar. Mas se você for um sabonheiro que utiliza óleos e manteigas vegetais, isso vai afetar a capacidade da base espumar, do sabonete, então pode ser que tenha que utilizar uma certa quantidade de Lauril. Isso que eu estou falando em relação a vegetal, ok? A cristal não precisa incluir Lauril, ela espuma muito bem. Não há necessidade. E como a base cristal é utilizada para garantir uma certa transparência, então usar óleos e manteigas vai prejudicar essa transparência, vai comprometer. Aí aqui, por último, seria a satisfação pessoal do saboeiro. Eu não sei em relação a vocês, mas eu sinto uma grande realização e satisfação por saber que eu produzi aquele sabonete do zero, participei de todas as etapas. Não sei se é porque eu sou profissional da área química, mas isso para mim é muito importante, eu saber todas as substâncias químicas que eu estou utilizando, o porquê de cada uma, o que cada uma dá de característica ao sabonete, à base glicerinada. Então, tudo isso me dá satisfação. Ok? Agora vamos falar das desvantagens. Uma das desvantagens é que não tem jeito, tem que usar a soda cáustica na produção das bases glicerinadas. E a soda cáustica é uma substância química tóxica, corrosiva, e ela gera graves queimaduras na pele. Então tem que ter muito cuidado, muita cautela. Então você tem que avaliar. Não sei se você tem um ateliê ou se produz sabonetes em casa, tem que avaliar se você tem idosos, animais domésticos, crianças. Caso tenha, tem que armazenar em local de difícil acesso, de preferência que o acesso seja por escada ou um quarto trancado com uma chave, porque os idosos, né, alguns têm a vista comprometida, podem confundir a substância com alguma outra coisa. As crianças e os animais, então, não têm essa forma de discernir o que é o quê. Então, requer muito cuidado, tanto para manusear, tem que usar equipamentos de segurança, e quanto também cuidado em relação ao seu armazenamento. Então, por causa da soda cáustica e também de alguns outros produtos inflamáveis, por exemplo, o álcool é inflamável, ele é usado na formulação, então tem que ter muito cuidado, manuseá-lo fora, longe da fonte de calor, tá? E então é primordial, não tem como abrir mão o uso dos equipamentos de proteção individual. Não tem como, é um investimento que vai ser feito uma única vez, mas ele é primordial, extremamente necessário. Então tem que usar óculos de segurança, as luvas, o sapato de segurança, a máscara, porque a soda cáustica libera alguns vapores, né, que são tóxicos, calça comprida, blusa de manga comprida, tem que usar, se você tiver jaleco, usa também, ok? E outro aspecto é que tem que investir em fogão elétrico por indução. Eu acho muito importante comprar o fogão elétrico por indução, porque ele te
permite controlar mais a reação de saponificação e te permite também controlar mais a temperatura. Temperatura é um aspecto delicado no decorrer da produção das bases glicerinadas, então vale o investimento em fogão elétrico, tanto por questões de segurança, quanto em questões da qualidade da base que você vai produzir. Uma outra desvantagem é que a falta de alguns insumos ou até o aumento do seu preço no mercado pode te prejudicar na produção da sua base. Mas como assim? É porque no curso os professores informam que tem que ser um insumo, um óleo, uma gordura de uma certa marca para que tenha, por exemplo, uma certa transparência evidente. Então, se trocar a marca, já não vai ficar tão transparente, pode afetar a dureza. Então, assim, fica os óleos, a gordura e alguns outros insumos presos à marca. Uma das bases glicerinada vegetal que eu fiz, eu mudei a marca, não somente a marca, mas o fato de ser orgânico, de não ser orgânico, quer dizer, mudou completamente a cor. Né? No curso, o professor indicava uma determinada marca e orgânico. E aí eu pude perceber que eu utilizando outra marca e não sendo orgânico, a base ficou muito mais escura. Claro que não afetou a qualidade, não afetou os outros aspectos, mas ela não ficou transparente da forma que deveria caso eu tivesse utilizado da marca, né, indicada e orgânica, ok? E tem a questão que os óleos e gorduras, os preços estão sempre variando no mercado. Então, às vezes, o óleo daquela marca aumentou muito o preço. Aí, isso afeta o teu custo. Então, tudo isso você tem que analisar, porque pode te empacar, digamos assim, na hora de produzir a base, ou até pode acabar encarecendo o seu sabonete, em alguns casos. E por último, não sei nem se seria uma desvantagem, né? Porque eu sou uma pessoa um pouco desorganizada, eu trabalho fora, então eu só tenho como me dedicar à saboaria à noite, finais de semana e feriado. Então, o que acontece? Às vezes você quer produzir um sabonete, mas você não fez a base. Então, você tem que se organizar de forma que você sempre tenha como reserva uma certa quantidade de bases glicerinadas para sua produção. Porque senão, sem base, como é que você vai fazer o sabonete, entendeu? Mas se você for uma pessoa organizada, que está sempre ali, e não, eu tenho que fazer base cristal agora, para eu poder produzir sabonete bem transparente. Ai, não, eu tenho que fazer base glicerinada vegetal. Então, se você for uma pessoa organizada, isso não é um problema. Mas no meu caso, que eu trabalho fora, então eu tenho que estar sempre me policiando. Bom, antes de terminar o vídeo, né, sempre que eu divulgo meus trabalhos com essas bases, as pessoas me pedem as receitas. Mas, infelizmente, eu não posso divulgar as fórmulas, porque não fui eu que formulei. Né? Eu fiz cursos e esses cursos exigiram de mim assinatura em termos de sigilo. Então, se eu divulgar essas fórmulas, eu posso ser processada e presa. Não é exagero, ok? É o que está lá no termo que eu assinei. Então, eu peço que vocês compreendam. Não só isso, mas também que os saboeiros que desenvolveram as fórmulas, eles estudaram muito, investiram em materiais, até acertar, até chegar a uma base boa, de ótima qualidade. Então, assim, seria até injusto também com todo o trabalho desses saboeiros. Bom, eu tenho um grupo de saboaria no Facebook. Caso queiram participar, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Tá ok? Somos mais de 1000 saboeiros e aspirantes a ingressar na saboaria e participem que vocês serão muito bem-vindos. Sucesso a todos vocês. Muito obrigada por terem assistido esse vídeo. Tchau, tchau.